Vamos aqui aplaudir o Arnaldo Maineris. Oh, mais um, que beleza. Argumentum ad hominem. Olha só o argumentum ad hominem aqui. Eu expliquei hoje na live. O Arnaldo Maineris acabou de dizer: assistir esses hereges é para quem não tem o que fazer. Vai ler a Bíblia e o Espírito de Profecia. Pessoas como esses vão surgir muitos nos últimos dias, escarnecedores, andando segundo suas paixões. Quem é que está andando segundo nossas paixões? Eu vou ali tomar uma água. Olha o argumentum ad hominem aí, ó. A pessoa não consegue debater no campo das ideias e começa, então, a atacar o debatedor. Aqui, ó, chamando a gente de herege e escarnecedores. Vai lá, rapaz, é o seguinte, nós, aqui, em nenhum momento, eu nunca disse, nenhum de nós dissemos para que não se dê dízimo e oferta. Dízimo e oferta é bíblico. É uma questão individual da pessoa com Deus. Isso aqui a gente sempre deixou bem claro, isso aqui desde o começo. Segundo, Malaquias 3:10, ele fala também até de como os pastores, os líderes, têm que administrar os dízimos e as ofertas. Até como tem que ser administrado, que não pode ser roubado. E é o que a gente mais vê. E a gente não tem que ser como o gado, né? O gado que só fica lá e... Não, nós não podemos questionar a liderança, né? Nós, membros, temos sim que pedir para que as lideranças prestem conta conosco de forma correta. De forma correta. Nós temos que assumir, Rumenig, Tiago e o pessoal que está ouvindo, nós temos que assumir a responsabilidade de membro. É responsabilidade minha não admitir que o que está errado continue sendo errado. É minha responsabilidade. Tá? Então, Arnaldo Maineris, o seu argumento não serve de nada. O dia que você conseguir argumentar no campo das ideias sem ofender as pessoas que estão falando, sem nem nos conhecer, porque o cara tá dizendo que a gente vive segundo as nossas paixões sem nem conhecer a gente. Então, isso é argumentum ad hominem. A gente vai tirar aqui porque a sua palavra, Arnaldo Maineris, não está valendo de nada. Se você trouxer aqui uma argumentação legal, no campo das ideias, a gente dá ouvido para você. Só uma coisa que deixa eu continuar, que olha só, a Osana Oliveira Rosa Salles, ela disse aqui uma coisa interessante, ó. Vejam aqui, ó. Se você devolver dízimo alto em algumas igrejas, o adultério até passa batido. É verdade! A pessoa é considerada pelo que tem. Se ela é rica, o cara pode cometer pecado. 2 pesos, uma medida. É isso que acontece. Em casa. 2 pesos. Entendeu? Os caras vão lá e, para uma mesma situação, dão punições ou regras diferenciadas. Muito bem colocado aí, Osana Oliveira. Fala, Romunig. Eu vou falar 2 coisas aqui. Isso eu vou dizer porque eu participei, eu fui assim, eu sou ordenado, não é coisa que ninguém me disse. Primeiramente, pelo menos na minha igreja, vou falar da minha igreja, onde eu participo, certo? Não vou falar, também não vou pegar generalizado nessa parte. Na minha igreja, tem que ser dizimista, ofertante, pactuante. Para poder você ter um cargo, certo? Você tem que ser dizimista, pactuante e ofertante. Primeiramente. Aí, o que acontece? Dessa questão aqui, existem membros que já saíram da igreja, nunca mais nem visitaram a igreja, não piso, né? Eles não pisam mais na igreja, estão farreando, vivendo a vida mesmo no mundão mesmo, normal, mas eles são dizimistas e ofertantes, e o nome deles não pode sair da lista de membros porque são dizimistas e ofertantes. Você está entendendo? Não pode sair o nome da lista porque são dizimistas e ofertantes. Olha que coisa estranha, né? Ó, veja bem, ó, tem aqui um pastor, Elias Vasconcelos, ele está dizendo que é pastor, não sei se for, bom, enfim, mas eu sou uma pessoa que eu costumo acreditar nas pessoas até que ela me prove o contrário, e ele está querendo participar. Eu sou pastor e estou disposto a debater com vocês na paz de Cristo. Acabei de mandar aí para você, Elias, tá aí, ó, pastor Elias. Então, você quer debater com a gente agora? Fica à vontade, tá aberto aqui o canal para você. Elias Vasconcelos, o link é esse aí. Tá bom? Apareça aqui, Elias, coloque seu nome que eu vou colocar você no debate aqui agora, sem problema nenhum. Tá bom? Agora, só antes que você entre, quer dizer, já pode entrar, já pode clicar, ele já entrou, tá aqui. Vamos recebê-lo aqui, tá? Ah, beleza, imagem, vamos lá. Vamos lá, pastor Elias. Vou já tô aí, pastor Elias. Opa, ouvindo bem, pastor? Tô ouvindo. Seja bem-vindo, pastor, aqui à nossa live de hoje, que não era para esse intuito.
já teve que mudar tudo. Eu ia fazer uma live de bastidores, porque eu ia gravar, mas aí esses caras entram aqui e começa a surgir um monte de assunto, porque live é assim mesmo. Seja bem-vindo, pastor Elias. Antes do senhor começar a falar aqui, eu só quero deixar algumas regras bem específicas aqui para todos nós. Primeiro, qualquer atitude desrespeitosa, a pessoa será bloqueada da live, ok? Então, eu sempre digo isso para que a gente entenda que isso aqui tem que ser uma live no campo das ideias. O tipo de agressão ad hominem não será aceita na live. Beleza, pastor? Pastor, comece aí com as suas considerações, o senhor já acompanhou algumas coisas. Fique à vontade, fale aí algo que o senhor já possa compartilhar conosco sobre esse assunto que a gente está debatendo hoje aí, sobre questão de dízimo de oferta. Eu queria falar só o seguinte, que dentro do processo do manual da igreja, no caso da Igreja Adventista, como é que funciona? É recomendado, isso tá no manual da igreja, depois posso passar para vocês, não me lembro, que a pessoa que é líder tem um cargo uma função de liderança, que ele representa a igreja, não só dentro como interno como externo, se ele tem uma renda, se ele é uma pessoa que tem como dizimar e não dizima, ele na próxima eleição, isso não é feito numa hora para outra, numa próxima eleição, se ele for indicado como líder, é conversado com ele por qual motivo ele não dizima. Depois dele dar as suas explicações, que é só o pastor e o tesoureiro que sabe, ele então, é falado para ele o seguinte: então, amigo, como é algo pessoal, se ajeite com Deus e você tire seu nome da nomeação. É pedido para que ele tire o seu nome. Sim. Caso ele não queira tirar o nome dele da nomeação, como é algo pessoal, se ajeite. Caso ele não tire o seu nome da nomeação, aí o pastor é obrigado a explicar para os irmãos por que está tirando o nome dele daquele cargo. Muito Mas bem. é feito de tudo é feito para que não seja exposto o nome. Agora eu aconselho o seguinte: se for exposto o nome da pessoa sem ser conversado com ela, tem que conversar com o pastor, e se o pastor não resolver, tem que ir com o ministerial do campo, porque é contra o manual da igreja. Então deixa eu só concluir aqui através dessa sua consideração inicial, pastor. Então, vamos lá. Então, o que nós estamos falando está correto? A gente entendeu certo. Não se pode punir, não existe uma punição pela não devolução do dízimo. Tá certo isso? Ou está errado? Sim, ninguém é disciplinado nem censurado porque não devolve dízimo. Está no manual da igreja. Agora, eu te faço uma pergunta, pastor. Mas isso acontece? As pessoas recebem de uma forma indireta. O senhor conhece alguma história? Já ouviu falar? Já presenciou, de alguma forma, acontecer da pessoa ser, de alguma forma, punida ou passar por algum tipo de preconceito por não ser dizimista? O senhor já ouviu falar disso? Ou isso não acontece? Eu não vou ser hipócrita dizer que não acontece. Pode ter acontecido. Eu nunca presenciei. Pode ser a pessoa pode ser constrangida realmente. Mas o que acontece? Muitas vezes é uma informação vazada. As pessoas estão numa reunião que é de nomeações e alguém fala. E isso acontece, ela é constrangida. É uma informação que só o pastor tem e só o tesoureiro pode ter. Não é informação para os irmãos saberem. Porque é uma coisa, como você falou, uma coisa com Deus individual. O que eu estou querendo aqui? Não estou querendo proteger ninguém, a instituição, ninguém, nada. Claro, tá? Claro, eu entendi. Então, eu só apenas achei interessante que vocês estavam debatendo. É só com a questão de liderança, porque, veja bem, o líder está ali, ele é um exemplo. Ele não dizima, ele não oferta, ele pode estar induzindo outras pessoas, e pode ser uma pessoa que é contra dízimo e oferta, que é contra uma coisa bíblica. Verdade. Mas o senhor entende que aqui na nossa discussão nós somos contra as pessoas que são contra? O senhor entendeu a pergunta? Eu, Leandro, sou contra as pessoas que são contra o dízimo. Eu não sou contra a devolução do dízimo, eu sou a favor. Sim. Eu sou a favor disso. Só que o que eu estou dizendo aqui, o que nós estamos apresentando aqui, são justamente as opiniões e também as histórias que as pessoas estão trazendo para a gente, que tem acontecido o seguinte, nesse período específico da crise de saúde no mundo. As pessoas estão perdendo o emprego, certo? É isso que as pessoas estão relatando para a gente. As pessoas estão perdendo o emprego, e aí elas não estão conseguindo dizimar, e elas estão perdendo cargos, sem contar que um outro ponto que tem acontecido, é que está se dando um valor, na opinião de alguns, e na minha também,
um pouco exagerado em relação aos dízimos e às ofertas durante a crise de saúde. Algumas pessoas, e na minha opinião, eu acho que a igreja não está sabendo lidar, assim como todos os governos, assim como o governo brasileiro, governo americano. A verdade é que a população mundial e a liderança dessa população não está sabendo lidar com a crise do coronavírus. Está todo mundo... A gente até está falando, a gente vê na internet o pessoal falando o seguinte, olha, isso é só um ensaio, hein, gente, pro final dos tempos, hein? E olha como é que o povo está batendo cabeça. Olha como é que o povo está batendo cabeça, é só um ensaio. Ainda não é as 7 pragas, é só um probleminha. E aí o que a gente tem visto acontecer é que a liderança tá batendo cabeça, tá trocando os pés pelas mãos, tá cometendo diversos erros e, às vezes, tomando atitudes, e é claro, que fique claro aqui, pastor, que isso é uma minoria, eu jamais generalizo, porque eu entendo que existe pastor que é pastor, existe vagabundo que é vagabundo, ladrão que é ladrão, então a gente tem que saber diferenciar as coisas. Existem boas pessoas e más pessoas em todo lugar. Então, não posso generalizar, mas, infelizmente, existem muitos líderes que estão errando ao deixar transparecer, ou, no mínimo, deixar a entender para alguns que existe mais importância o dinheiro do que a vida das pessoas. O senhor acha que isso está acontecendo? Não. O senhor pode argumentar aí, por favor? E, por favor, gente, não interrompam enquanto ele estiver fazendo o contraponto dele. Leandro, eu entendo o seguinte, na minha humilde opinião, é que nós não estávamos preparados para esta pandemia. Pegou todo mundo de surpresa. O que acontece? Como não estávamos preparados, nós temos um meio de dízimos e ofertas que era da igreja. Você colocava na salva, você colocava no papel. Sim. E aí veio essa pandemia. E aí quiseram passar uma informação, sendo que comunicação não é o que eu falo, mas é o que você entende, correto? Também, exatamente. O senhor, já vi que o senhor entende do negócio. Então, o que acontece? Tem um momento que a igreja quer ajustar isso, né? Fazer a coisa mais fácil para os irmãos devolver, que foi, por exemplo, o programa, me esqueci o nome, o Serve Me, por exemplo. O aplicativo. Então, tentando muitas vezes facilitar, pode passar a impressão, ou deve ter passado a impressão de que só pensa no dízimo. Mas, querendo falar aqui para onde eu trabalho, houve reduções de várias coisas na igreja, que posso participar e explicar por quê. Deve ter passado para que só pensa no dízimo. Mas, por que aconteceu isso? Para que pudesse comprar cestas básicas, para que a igreja pudesse doar para as famílias que vão entrar agora, estão desempregadas. Por exemplo, aqui mesmo na minha igreja, eu recebi 20 cestas básicas grandes e distribuí. Entende? Nós estamos... Só um minutinho. A solidariedade, nesses momentos de crise, ela é uma característica maravilhosa da nossa igreja. Isso daí não tem o que se discutir. Eu me encho de orgulho, quando eu vejo como os nossos membros são solidários. Como que a gente, de fato, abraça as causas. Isso aí é só a gente olhar aí para projetos como Quebrando Silêncio, projetos como as pessoas que não têm casas. É maravilhoso. Mas o senhor consegue perceber que, até mesmo dentro de toda essa atitude correta, existem pessoas, às vezes, mal intencionadas, que se utilizam desses canais para também fazer o que é errado? Aí depois o senhor responde essa pergunta. Pode seguir com o seu raciocínio. Leandro, eu quero falar que isso foi tirado dos auxílios dos pastores. Amém. Disso eu não sabia. Olha que informação importante, pessoal. Olha, eu estou olhando para cá porque eu estou falando no Instagram também. Pessoal aqui do Instagram, olha que informação importante que o pastor Elias de quê? Desculpa, você só botou Elias. Vasconcelos. Elias Vasconcelos, é isso mesmo. O pastor Elias Vasconcelos acabou de falar, porque nós recebemos várias informações truncadas, vários supostos documentos vazados, conversas de grupo de WhatsApp, um mais absurdo que o outro. Eu não sei se você acompanhou, mas teve uma live aqui que foi até muito pesada sobre isso, porque eu não concordo, por exemplo, e eu não quero que a gente explique aqui agora, porque não é o momento, mas eu não concordo com uma série de auxílios que existem. Mas para a gente é importante saber que a igreja tomou uma postura diante dessa crise,
certo? Para dizer assim, olha, nesse período a gente vai parar com alguns auxílios, vamos cortar aqui na raiz, porque nós entendemos o problema de todo mundo, e eu acho isso louvável. Mas, ao mesmo tempo, pastor Elias, eu acho que esses auxílios, alguns deles, tá, que fique claro, porque eu sou a favor, porque eu já fui funcionário da igreja, eu era gerente de mídia e comunicação na Associação Sul Espírito Santense, né? Eu já fui gerente lá, então eu sou um cara que eu sou a favor dos auxílios, mas eu sou contra alguns auxílios. Então, na verdade, quando a gente percebe que auxílios foram cortados na carne, na raiz, a gente começa a pensar o seguinte, mas olha só, mas esses auxílios não eram nem para existir, alguns, fique claro. Mas eu fico feliz, de coração, isso me deixa feliz, em saber que a igreja se posicionou, que a igreja entende a necessidade de que algumas coisas precisam mudar, pelo menos nesse tempo de crise. Mas eu, mais uma vez, eu insisto na pergunta. Existem pessoas que estão se aproveitando também desse momento de crise para pegar dinheiro, para cometer corrupção. O senhor acha que isso acontece ou isso não acontece na nossa igreja, na sua opinião? Leandro, ninguém é menino, né? Existiu, existe e existirá até o final. Né? Sempre teve. Tá? Sua sensatez... Pastor, só um parênteses. A sua sensatez e educação já iluminam a minha vida. Eu posso dizer assim, para todo mundo que está me ouvindo, pastor Elias Vasconcelos, não te conheço, estou te conhecendo agora, mas posso dizer aqui, pelo menos no momento, momentaneamente, o que o senhor está me passando, que o senhor é pastor. Deus o abençoe por isso, pela sua sensatez. O senhor não está aqui para me atacar dizendo que eu sou do capeta. Né? Eu acho que não é essa a sua função. Não é nossa função. O que eu apenas queria entrar na live e explicar a questão do manual da igreja, como a igreja procede. Agora, uma coisa importante, Leandro, cada campo, eles têm orientação, cada campo, cada associação vai funcionar de um jeito. O que acontece? Às vezes os irmãos falam, meu pastor fez isso, fez aquilo, é um campo diferente do outro. O seu campo, ele trabalha de uma forma dentro da realidade, o presidente é outro, cada um. Agora, as orientações vindas das divisões, nem sempre, uniões, nem sempre é seguida ao pé da letra, ele tem essa autonomia. Então, o que nós devemos pensar e ver? Onde aconteceu aquele problema? Como você falou, não generalizar, porque podemos colocar aquele problema para toda a igreja, sendo que é um problema local, é um problema de uma união, é um problema de uma associação, e às vezes de um pastor que não está seguindo realmente por falta de conhecimento, ou mesmo por agir de má fé. Isso pode existir em qualquer lugar, existe. Tá bom? Era mais isso, Leandro, que eu queria compartilhar com vocês. Vocês estão discutindo esse assunto, tem pessoas assistindo. E deixar ali uma boa semana para vocês. E obrigado. Pastor, muito obrigado. Eu já percebi que o senhor quer já sair da live, sem problema nenhum. Muito obrigado pela sua participação. Eu quero aqui agradecer de coração, porque, primeiro, pastor, normalmente, nenhum pastor teve, e acredito que não terá, a não ser um ex-pastor, que foi, no caso, o Ezequiel Gomes, que eu ainda chamo ele de pastor, mas ele não pratica o ministério da Igreja Adventista, mas eu nunca vi, não sei se o senhor é pastor ou é ex-pastor, também não precisa me responder se não quiser, mas eu digo o seguinte, o senhor é pastor, o senhor está na atividade pastoral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ok? É primeira vez que um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, isso é histórico no meu canal, que teve a coragem de entrar aqui, não para me atacar, não para me chamar de enviado de Satanás, mas para debater de forma coerente, respeitosa, civilizada. Para quem acompanha o canal, sabe que é a primeira vez que está acontecendo, e eu agradeço ao senhor de coração. Porque eu tenho certeza, pastor, que eu não estou aqui no meu canal para falar mal da igreja. Não é essa a minha intenção. Eu estou aqui para dizer, olha, isso aqui está errado, tem que ser... É um direito que eu tenho como cidadão brasileiro, como cidadão adventista do sétimo dia, de ter a minha opinião, de ter minha liberdade. Eu fico feliz pela sua participação e muito obrigado, sem nenhuma demagogia, pastor, pelo senhor ter me explicado. Porque a gente, às vezes, acha que sabe das coisas e não sabe. Então, resumindo aqui para vocês, pessoal, o pastor explicou bem claro aqui. É orientado ao líder da igreja que não for dizimista, que ele, então, não tenha cargos, certo? Se ele insistir em ter, né, a igreja, então, vai lá e olha, não, tira o nome dele da votação, porque ele não está dizimando. Agora, só para fechar uma perguntinha que eu sei que o senhor vai poder responder de maneira rápida, para encerrar, pastor. Olha, salvo se o irmão estiver desempregado, correto?
Se o irmão estiver desempregado, ele não tem como devolver dízimo. É uma coisa bem lógica. Como eu falei ali, 10% de zero é zero. Ele é fiel. Ele não está sendo por causa da circunstância. Não, ele é fiel. Ele é zero. É zero. Não, exatamente. Obrigado. O senhor fez melhor ainda. 10% de zero é zero. Então ele não é infiel, ele continua sendo fiel. Ele está devolvendo. Não, por quê? Porque não tem para devolver, mas no momento que tiver, ele vai devolver. Vai devolver. Nós não somos da teologia da prosperidade, por exemplo. Nós temos que dar algo para Deus nos abençoar. Não. Nós recebemos a bênção e agradecemos em forma de adoração. Exatamente. O dízimo é gratidão. Isso, gratidão. Olha que coisa importante ser dita aqui, gente. Um pastor adventista que teve a... Gente, e eu quero já aproveitar aqui para deixar claro para quem vai assistir, pelo amor de Deus, liderança. Pelo amor de Deus, essa liderança ruim, porque tem a liderança boa, a liderança de Cristo, e tem o pessoal ruim, porque tem gente boa e ruim em todo lugar. Não retalhem o pastor Elias. Ele nem... Olha, nós não nos conhecemos, não foi combinado, tá? Por favor, ele entrou porque ele quis defender o que é certo. E é o que eu também faço aqui no canal. Então não retalhem, por favor, não façam sanções do tipo, você não pode entrar publicamente para conversar quem discorda da igreja. Pelo amor de Deus, não façam isso. Pastor, muito obrigado pela sua participação aqui na live. E, ó, de coração, mais uma vez, sinceramente, obrigado mesmo, pastor. É o senhor e um outro pastor que ligou para mim, ele não quis participar da live, pediu para que eu não falasse o nome, eu respeito, mas teve uma live na semana passada falando sobre esse assunto dos auxílios, ele ligou para mim também, muito preocupado com o meu entendimento, falou, olha, Leandro, não é bem assim, você tem que entender que é assim, 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 e ele foi muito educado, muito respeitoso, e é isso que a gente busca. Agora, eu tenho que ser sincero com o senhor, eu não respeito quem não me respeita, é simples assim. Pastor, antes do senhor ir embora, o Rumenig quer falar alguma coisa aí com o senhor, pode falar, Rumenig. Dentro desse contexto, né, que nós estamos conversando assim, né, porque o pastor disse assim, né, que varia muito de campo para campo, né, é assim, são vários aspectos, não é só em relação a dízimos, ofertas, né, mas, por exemplo, na música, por exemplo, tem igreja aqui na minha região, né, só para contextualizar um pouco o que eu quero passar, tem aqui na minha igreja, aqui na igreja da minha região aqui, que não se aceita você cantar de playback, você tem que cantar acompanhado com algum instrumento ali que eles colocam, piano, o teclado, o violão, não aceito música com bateria, tá, aquela coisa, outra coisa. E assim, um questionamento que eu tenho assim, que eu sempre queria fazer isso, talvez o pastor vai poder tirar essa dúvida. Por quê? Por exemplo, se nós fazemos parte de uma igreja, de uma organização, né, a nível mundial, né, se tem uma diretriz lá em cima, por que às vezes tem campos e campos que adotam medidas diferentes, né, como o pastor disse assim, varia de campo para campo, né, de associação para associação. E aí eu queria que assim, o pastor pudesse me dar um esclarecimento, não só para mim, mas para o Leandro, mas para todos que acompanham aí o canal, né, porque eu creio que tem isso, essas divergências. Se é uma igreja que ela é a nível mundial, né, então eu creio assim, meu ponto de vista, né, que certos tipos de assuntos tem que ser, se é assim em determinado lugar, tem que ser assim em todos os lugares, a mesma diretriz, a mesma forma de pensar, e não cada campo, ou cada igreja criar a sua própria doutrina, podemos assim dizer, né, aqui você não só pega cargo, e se a pessoa não dizimar... Deixa eu ajudar o Rumenig, que o Rumenig está meio perdido. A pergunta é a seguinte, resumindo, pastor, se a igreja é uma igreja mundial, por que o senhor disse aí, o senhor falou que existem campos que agem de forma diferente? Por que isso acontece? O senhor tem alguma explicação? Eu falei isso na questão administrativa, da forma como é exercida a administração. Nessa questão da música, veja, nós temos sempre que prezar pela unidade. Às vezes, você tem um grupo de irmãos, por exemplo, vamos dizer que tem uma igreja de 100 pessoas. 90 pessoas não querem música com playback. Se você for lá e fizer vontade de 10, nesse sentido que não é um ponto de salvação, na minha opinião, né, você vai rachar uma igreja. Então tem que usar muita sabedoria. E a igreja sempre vai prezar pela unidade, desde que não vá contra princípios. Princípios não tem negócio. Quando é princípio, tem que ser seguido. Princípio, né? Bíblico é bíblico. Agora, a questão do playback ou não é uma coisa ainda que é muito debatida, é um assunto muito debatido, como a questão das mulheres serem ordenadas ou não, receber. São questões que a igreja vai estudando.
Agora veja, eu não sou vê, administrador, tá? pastor, playbacks, você falou sobre playbacks, né? Imagine só, né? Em pleno século XXI ainda se debate playback e bateria, mas se debate. Então, Se debate. é só fazer um adeno aqui, para o senhor fazer ajudando aqui, o Rumenig, o que o pastor está dizendo é o que eu também penso. A igreja, ela é uma unidade, e justamente, são esses os questionamentos que eu vivo fazendo aqui no meu canal. Se é uma unidade na doutrina, nas regras, tem que se seguir essa unidade. Agora, realmente, esse exemplo que o pastor deu é um exemplo excelente, ótimo, para se entender o que se pode ser discutido e mudado e o que não pode ser discutido e mudado. Por exemplo, vamos lá, vou usar um exemplo meu. Eu tenho aqui no meu cenário do meu canal vários bonequinhos de heróis que eu gosto. Eu tenho o Batman, eu tenho o Macaco Louco, eu tenho o Deadpool, eu tenho o Mario Bros. E as pessoas dizem que eu vou pro inferno por causa disso. Isso não é ponto de salvação. Pelo amor de Deus. Mas, vamos lá, imagine que você faz parte de uma igreja onde ninguém aceita isso aqui. Ninguém aceita. Foi o exemplo que o pastor deu da música. 99% da igreja fala, isso aqui tá errado. Se eu sou o único da igreja que digo que estou certo, eu posso rachar uma igreja por conta de uma questão pessoal. E isso está errado. É a questão de olhar para o todo. Entendeu? Olhar o benefício de todos. Você não pode querer impor aquilo que para você é mais confortável. Agora, quando se trata de doutrina, doutrinas e regra e doutrina é doutrina e acabou. Não tem o que discutir. Ou seja, se é princípio, se o Leandro comete um adultério, eu cometi um adultério, o que tem que acontecer comigo? Disciplina, exclusão, acabou, sem discussão. O que nós aqui vivemos discutindo aqui, eu não vou colocar o senhor na discussão, não precisa falar nada, eu sei que é complicado, é um assunto delicado, eu até peço que o senhor não se manifeste para a sua própria segurança, mas eu digo assim, o que nós vivemos discutindo aqui é que não se pode ter 2 pesos e 2 medidas dentro da igreja. A irmã Osana Oliveira disse aqui, quando uma pessoa devolve um dízimo alto, até o adultério passa batido. Não pode. Se isso está acontecendo, não é uma questão administrativa, é uma questão de mau caratismo. E isso tem que parar dentro da igreja. E é sobre esses aspectos que eu tanto digo, não pode. Não pode. Se o cara lá adulterou, não importa se ele é apresentador da Novo Tempo, se ele é pastor famoso, se ele tem um dízimo alto. A regra que serve para mim tem que ser para o Rumenig e tem que ser para o pastor Elias Vasconcelos. Estou falando alguma coisa demais, pastor? Se não quiser... Não, certo. A regra é para todos. E lembrando que disciplina não é olhado de uma forma errada na igreja. É olhado como algo punitivo, e não é. É justamente para a pessoa se conscientizar, para que ela tome o cuidado de voltar para Cristo, voltar ali que ele errou, reconhecer seu erro e seguir o caminho certo. A palavra disciplina, ela tem esse peso aí negativo, mas não é. É apenas algo para que a pessoa... Na verdade, eu já ouvi um pastor dizendo, quando eu era menino, na minha igreja, ele disse assim, a disciplina, porque eu fui disciplinado quando eu era jovem, e aí o pastor disse pra gente, né, eu e um grupo de jovens, que nós fomos para uma balada. Nós não devíamos ter ido, fomos para uma festinha, que não era uma balada, vou explicar como é que foi rapidinho. Era uma festa junina no bairro, né? E não podia ir. E a gente foi lá e fazendo uma bagunça e nós fomos vistos. Nós fomos vistos lá, o grupo de jovens da igreja, uma festa junina, eu estava lá no meio. E aí nós fomos disciplinados. E o pastor, quando nos disciplinou, ele falou assim, ele falou exatamente isso que o senhor falou. Não entenda a disciplina como algo punitivo, negativo. Nós apenas queremos que você, por um tempo, se conscientize, busque se acertar com Deus, para então você vir com a mesma boa vontade, com a mesma capacidade. Eu lembro dessas palavras até hoje, ele falando isso. Com a mesma boa vontade, a mesma capacidade, a mesma determinação de servir a Deus. Só que agora, da maneira certa, sem cometer erros. Mas aí o senhor abriu uma coisa que eu não queria perguntar, mas vou perguntar, o senhor não precisa responder se não quiser. Mas olha só, pastor, essa regra serve se um pastor comete um adultério, ele pode voltar a ser pastor, sim ou não? Não. Obrigado, pastor. Entendeu, pessoal aí? Só deixa eu fazer um negócio. Entenderam, pessoal daquela página Volta Senhor IS? Não pode ser pastor. Se ele tá lá nos Estados Unidos pastoreando, tá errado, caramba. Desculpa, não pastor. Está. Essa é a notícia falsa. Ué, tá certo? Não, ele não está pastoreando. Ah, ele não está pastoreando. É fake news. Obrigado, pastor, porque vive um monte de gente. Porque é o seguinte, também vou
vou ser justo aqui, é porque as pessoas não entendem, pastor, elas acham que eu não sou um cara justo, elas só gostam de me chamar de herege, mas vamos lá. As notícias que chegam para mim é que o senhor IS, não vou falar o nome dele aqui, não quero que ninguém fale, porque se falar, pode derrubar meu vídeo, porque já foi pedido por parte dele a censura dos meus vídeos, então não quero falar o nome dele. Mas o que acontece? Olha só, muitas pessoas falam, ele está pastoreando, muitas pessoas afirmam que ele está pastoreando. Gente, deixa eu explicar para vocês. O senhor IS cometeu adultério, não pode mais ser pastor, mas ele se rebatizou, amém por isso. Vamos dar um ponto final nessa história, para vocês entenderem de uma vez? Ele errou. Eu também erro, o Rumenig erra, o pastor Elias erra, todo mundo erra. Olá, pecadores assim como eu. Mas olha só, ele se rebatizou, tá bom? Se rebatizou, seguiu com a vida. Então ele pode pregar. Ele pode pregar, pastor? Ele pode pregar? Pode. Se rebatizou, pode. Pô, gente, ele pode pregar. Pelo amor de Deus. Pode ser pastor. Então, às vezes, as pessoas entendem que por ver ele no púlpito, ele voltou a ser pastor. Não, ele é um membro comum que pode pregar. Outra coisa também, ele está nos Estados Unidos auxiliando a igreja. Ah, então ele é pastor? Não. Ele está auxiliando a igreja como qualquer membro auxiliaria. Ajudaria lá no cântico, na administração, como tesoureiro, como ancião. Ele pode ser todas essas coisas, mas ele não pode ser pastor, ele não pode desenvolver um ministério pastoral, porque essa é uma praxe da nossa amada igreja. É isso, pastor? Falei certinho? Falou. Obrigado, viu? Abraço para vocês. Espero ter colaborado aí. Pastor, colaborou muito. Obrigado demais pela sua educação, pelo seu carinho, tá bom? Deus te abençoe aí. Fique com Deus. Valeu. Vamos lá, gente. Tchau, tchau aí. Gente, olha, viu? Cara, tô impressionado. Rumenig, tô extasiado. Tô impressionado, cara. Ele explicou direitinho. Não, e não é. Eu não tô impressionado só porque ele entrou. É porque, cara, eu nunca imaginei que isso aconteceria. Porque a maioria dos pastores da nossa amada igreja me consideram como um capeta em pessoa. E olha só olha a educação desse pastor. Olha a sobriedade. Olha como o cara foi educado, respeitoso, debatendo de maneira correta. Entendeu? O cara não me atacou. Esse pastor foi muito educado. Nossa, cara. Puxa vida, que legal. Que postura legal. Não sei se ele vai ter problemas por ter entrado numa live minha. Não sei. Espero em Deus que não. Tá? Peço a liderança aí, essa liderança corrupta, aquela parte da liderança corrupta, que não é a maioria da igreja, que não podemos generalizar, que não ataque o pobre do pastor Elias. Olha aí, enquanto o pastor vem com argumentações inteligentes, respeitosas e civilizadas, a gente tem pessoas como o Arnold Miners, que fica atacando no ataque ad hominem, né? Fazendo o ataque ad hominem. Quer falar alguma coisa, Rumenig, Thiago? Já estou encerrando aqui. Certo, Leandro. Fala aí, rapaz. Eu creio que ele correu um risco, pastor, né? Porque acho que teu rosto tá fotografado tudo quanto é associação, missão e visão sul-americana. Procura-se, né? Procura-se. Vivo amor. Assim, é porque as pessoas têm que entender, Leandro, que apesar de que a gente discorda, como foi falado, né, de alguns pontos, isso não quer dizer que você tem batido e parece que as pessoas não entendem. Eu não sei se é por falta de massa cinzenta, né? Não sei o porquê, né, que as pessoas não entendem, porque as pessoas não conseguem entender que você fala, e a gente fala, não é contra a igreja, a gente tem que denunciar. A própria Ellen White várias vezes denunciou coisas erradas, né? Ela denunciou várias vezes coisas erradas, inclusive quando uma das associações lá nos Estados Unidos pegou fogo, foi por causa de coisas erradas, né? Então assim, as pessoas têm que entender, assim, e independente de discordar ou não, a gente tem que ver o indivíduo, né? E aprender a respeitar a opinião das pessoas, porque discorda, né? Porque concorda, discorda. Isso é independente. Às vezes tem pessoas que querem julgar sem antes conhecer verdadeiramente a pessoa. Só porque aí tem uns aí que entram aqui, eu já ter feito eu discutir com os outros aí, porque fala uma opção de besteira, de asneira, atacando a pessoa. Guarde para sempre esse termo, Rumenig. Argumentum ad hominem. Isso é para você. O Leandro muito love também a cultura. Então, assim, a gente vê que são pessoas que não têm argumento,
que não são pessoas civilizadas, acima de tudo, não são pessoas civilizadas, que não têm o mínimo de capacidade de viver em um meio social de pessoas que realmente são pessoas que raciocinam, que procuram dialogar, né? Então, atacam as pessoas dessa forma.